Os acionistas da Vale elegeram hoje Manuel Lino Silva de Souza Oliveira, conhecido como Oli, para presidir o Conselho de Administração da mineradora. A escolha vem após a renúncia de Daniel André Stiller no início do mês. Quem tem os detalhes dessa sucessão é Gabriel Garcia, nosso repórter de infraestrutura. Boa tarde para você, Gabriel. Oi, Estevão. Boa tarde a todos. Mudança extremamente importante no Conselho da Vale, maior mineradora do Brasil e da América do Sul. Hoje, os acionistas da Vale elegeram Manuel Oli Oliveira para ocupar a presidência do Conselho de Administração da companhia, cadeira essa que estava vaga desde a saída de Daniel Stiller. O que esse resultado mostra? Esse resultado mostra uma divisão de forças e até um certo equilíbrio ali entre as opiniões e as influências entre as diferentes alas da cúpula da mineradora. Nessa reunião de hoje, nesse conselho que aconteceu hoje, a Previ, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, conseguiu emplacar o Oli, que era o candidato preferido do fundo e do governo federal, candidato indicado pelo governo federal, para ocupar o conselho, a presidência do conselho da Vale, mas foi derrotada na disputa pela outra vaga de conselho que estava aberta. A Previ tinha indicado o candidato José Maurício Coelho, que foi esse indicado pela Fundação e também pelo governo federal, mas esse candidato perdeu para Ieda Gomes, candidata essa que foi respaldada pelo restante da maioria do colegiado. E aí, na prática, os acionistas aceitaram essa influência da Previ no comando do Conselho, mas não entregaram uma vitória completa ao governo federal e à Previ. A gente lembra que o governo federal tem tentado exercer maior controle nas ações, nas decisões da mineradora, da Vale. O governo Lula, o próprio presidente, é um grande crítico da privatização da mineradora. O presidente defende que a mineradora faça mais investimentos em território nacional. Inclusive, uma ala ali do Planalto defende que a Vale entre no mercado de minerais críticos, fuja um pouco ali do ferro, do níquel e do cobre e entre também no mercado de minerais críticos e tenta exercer essa influência na mineradora com a Previ, que é a segunda maior acionista individual da mineradora. Mas uma coisa que é importante a gente deixar claro que não é só o governo federal que tenta exercer essa influência, que tenta ter mais poder nas tomadas de decisão da mineradora, da Vale. Existe também uma disputa interna ali no Conselho entre investidores mais antigos e investidores mais novos para que as decisões sejam tomadas de acordo com as suas preferências. Isso é, dentro da mineradora, isso é visto com uma completa naturalidade, afinal estamos falando de decisões bilionárias, uma grande companhia, então todo mundo que investe quer dar um pitaco, quer ter pelo menos um palpite ali sobre qual será o rumo dos investimentos da companhia. Então, como eu falei, internamente ali na Vale, isso é visto com naturalidade, a Vale é uma companhia que segue compliance, tem governança com padrões internacionais. E vamos à resposta do mercado. Qual o feeling, qual o sentimento do mercado após esse anúncio, essa troca da presidência do Conselho? O mercado está respondendo bem, a Vale está subindo a quase 4% nesse momento. Essa subida não é uma resposta apenas à eleição do Conselho, vale deixar claro isso. Ontem a Vale divulgou o relatório de produção do segundo trimestre de 2026, relatório esse que indicou um aumento na produção e na venda tanto de minério de ferro, quanto de cobre, quanto de níquel. Então, essa resposta positiva do mercado é uma junção desses dois fatores. E falando um pouquinho do Oli, o Oli, apesar de ter sido indicado pelo governo federal, pela Previ, ele é conhecido por ter um perfil moderado. Ele já é conselheiro da Vale desde 2021 e ele exercia a função de diretor de lideranças independente. Era ele que fazia toda a articulação, ele era o principal interlocutor dos conselheiros independentes no Conselho da Vale. E agora os próximos passos envolvem acompanhar esse início de gestão do Oli, porque ele vai ter um grande desafio, esse primeiro desafio de reconstruir a unidade desse conselho que nas últimas semanas passou por uma série de divergências. Volto com você, Estevão. Muito obrigado, Gabriel, pelas informações. Ótimo resto de tarde para você por aí.